Qual a explicação para o alto preço do combustível em Palmas, um dos mais caros do país? Os repórteres Leandro Souza e Jorge Cardoso percorreram os postos de combustíveis de Palmas e cidades vizinhas e encontraram locais onde a diferença de preço chega a 50 centavos por litro. R$ 2,76 o litro da gasolina, R$ 1,69 o álcool. O preço do combustível em Palmas é considerado alto pelos consumidores. Teria que ter um preço mais digno, na questão de ser um preço muito alto. Aqui tudo é longe, aí o combustível é o lugar mais caro. É muito difícil. Por eu ser de outra cidade, ser da Bahia, comparando com os preços de lá, aqui está bem elevado o valor da gasolina. Então acho que está um pouco pesado para o bolso do consumidor. Nossa equipe percorreu vários postos de gasolina no centro da cidade e a variação de preço entre um e outro é de apenas 2 centavos. Eu acho estranho, né? Geralmente a gente sai daqui, gasolina aqui 2,75, 2,76, o álcool também no mesmo preço. Tem que ter uma justificativa, né? Se a gente pudesse saber o porquê. Palmas é uma das capitais com os preços de combustíveis mais elevados do país. Perde apenas para Rio Branco e Macapá, que ficam muito distantes de usinas e refinarias. Mas essa justificativa parece não servir para a capital por um simples motivo. A apenas 60 quilômetros daqui, em Porto Nacional, o preço da gasolina, por exemplo, chega a ter uma diferença de 50 centavos por litro. Para aproveitar o bom preço, muitos motoristas saem de Palmas para abastecer na cidade. Luzia está indo para Gurupi, no sul do estado, e o abastecimento no carro é feito no meio do caminho. Compensa sair de Palmas e abastecer em Porto, porque o álcool é mais barato, a gasolina que está R$ 2,26, que lá custa R$ 2,75, então é metade do preço. Compensa sair de lá e vir abastecer aqui. Diferença grande, né? Absurdo. Esse médico também mora na capital, mas só abastece em Porto. Eu dou aula na Faculdade de Medicina aqui em Porto, né? Então eu deixo para abastecer quando eu venho aqui. Mas quando eu conto para alguns amigos, né, o preço do combustível aqui, tem gente que já arruma para vir comprar alguma coisa, certo? Para aproveitar e abastecer aqui. E assim como ele, muitos. Lá em Palmas o preço é de matar. A gente vem aqui, enche o tanque e roda a semana inteira, tranquilo. Tem uma economia aí de quase R$10 por abastecimento. Como eu estou indo para casa, aproveitar unir o útil com o agradável. E o preço baixo não é promoção de apenas um posto. Na rodovia TO 050, a 12 quilômetros de Porto Nacional, o preço também é mais em conta do que em Palmas. O litro do álcool custa R$ 1,46 e a gasolina R$ 2,46. Uma diferença considerável que pesa no bolso. No interior do estado, em várias outras cidades, o preço do combustível também é inferior. Em Brejinho, a gasolina custa R$ 2,55, o álcool R$ 1,55. Em Gurupi, o preço é ainda menor, R$ 2,49 a gasolina e o álcool R$ 1,49. E em Paraíso, R$ 2,61 e R$ 1,61 o álcool. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Tocantins foi procurado, mas ninguém quis falar sobre o assunto que parece estar longe do fim. É que o Ministério Público Estadual ainda investiga o caso. Tinha que haver uma solução aí para ver se abaixa, né, essa gasolina aqui na nossa capital, né? Senão tá difícil, a gente abastece todo dia, tem muitos carros aí para abastecer e o custo é muito alto, né? De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público Estadual, em outubro do ano passado, foi requisitada a delegacia especializada na repressão aos crimes contra o consumidor e a ordem econômica, a abertura de inquérito policial para investigar a formação de cartel pelos postos de combustíveis de Palmas. Nossa equipe procurou a delegacia responsável pela investigação, mas a delegada preferiu não dar informações. A Receita Estadual e o PROCON também não quiseram falar sobre o assunto. É combustível. Qual a explicação para o alto preço da gasolina, do álcool em Palmas ser um dos mais caros do país? Pois é, uma coisa que ninguém consegue explicar. Olha só, nós pesquisamos os postos de combustíveis da capital e também de algumas cidades vizinhas. E encontramos locais onde a diferença, Rogério, assusta mesmo. R$ 2,76 o litro da gasolina, R$ 1,69 o álcool. O preço do combustível em Palmas é considerado alto pelos consumidores. Teria que ter um preço mais digno. Que tudo é longe, aí o combustível é o lugar mais caro. Ser da Bahia,
comparando com os preços de lá, que está bem elevado o valor da gasolina. Nossa equipe percorreu vários postos de gasolina no centro da cidade e a variação de preço entre um e outro é de apenas 2 centavos. Eu acho estranho, né? Geralmente a gente sai daqui, gasolina aqui 2,75, 2,76, o álcool também no mesmo preço. Tem que ter uma justificativa, né? Palmas é uma das capitais com os preços de combustíveis mais elevados do país. Perde apenas para Rio Branco e Macapá, que ficam muito distantes de usinas e refinarias. Mas essa justificativa parece não servir para a capital, por um simples motivo. A apenas 60 quilômetros daqui, em Porto Nacional, o preço da gasolina, por exemplo, chega a ter uma diferença de 50 centavos por litro. Para aproveitar o bom preço, muitos motoristas saem de Palmas para abastecer na cidade. Luzia está indo para Gurupi, no sul do estado, e o abastecimento no carro é feito no meio do caminho. Compensa sair de Palmas e abastecer em Porto, porque o álcool é mais barato, a gasolina aqui está R$ 2,26, que lá custa R$ 2,75. Esse médico também mora na capital, mas só abastece em Porto. Eu dou aula na Faculdade de Medicina aqui em Porto, né? Então eu deixo para abastecer quando eu venho aqui. Mas quando eu conto para alguns amigos, né, o preço do combustível aqui, tem gente que já arruma para vir comprar alguma coisa, certo? Para aproveitar e abastecer aqui. E o preço baixo não é promoção de apenas um posto. Na rodovia TO 050, a 12 quilômetros de Porto Nacional, o preço também é mais em conta do que em Palmas. O litro do álcool custa R$ 1,46 e a gasolina R$ 2,46. Uma diferença considerável que pesa no bolso. No interior do estado, em várias outras cidades, o preço do combustível também é inferior. Em Brejinho, a gasolina custa R$ 2,55. O álcool, R$ 1,55. Em Gurupi, o preço é ainda menor, R$ 2,49 a gasolina e o álcool, R$ 1,49. Em Paraíso, R$ 2,61 e R$ 1,61 o álcool. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Tocantins foi procurado, mas ninguém quis falar sobre o assunto, que parece estar longe do fim. É que o Ministério Público Estadual ainda investiga o caso. Em Palmas, o preço é de matar. Pois é, Rogério, você sabe que essa situação aqui nos municípios perto de Palmas, mas tem lugar que a gasolina é mais cara ainda do que Palmas. Araguaína, por exemplo, na região norte, o preço ainda é bem maior. O que mais preocupa é que quando a diferença é de 5 a 10 centavos, dá-se um desconto, né? Mas a diferença chegar a 50 centavos, aí tem algo errado que, infelizmente, a gente não está vendo disposição dos órgãos competentes de correr atrás e saber o que está acontecendo. No mínimo, falta de vontade. Pois é, e por enquanto o consumidor de Palmas vai ficar sem saber por que o combustível aqui é tão caro. O Ministério Público Estadual informou que no ano passado foi requisitada a Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Consumidor e a Ordem Econômica a abertura de inquérito para investigar a formação de cartel, que é quando há alinhamento nos preços. Pois é, a gente procurou a delegacia responsável pela investigação, mas a delegada não quis dar informações. A Receita Estadual e o PROCON também não quiseram falar sobre o assunto. Certamente, talvez porque não tenham nada a dizer, né? Pois é, depois do intervalo...